Tempo de Matar não foi apenas um thriller judicial. Foi o filme que lançou Matthew McConaughey ao estrelato e provocou debates furiosos sobre justiça, vingança e racismo. Lançado em 1996, arrecadou 152 milhões de dólares mundialmente e se tornou a melhor adaptação de John Grisham. Mas por trás do monólogo arrepiante no tribunal, o set foi um campo de batalha onde Samuel L. Jackson teve seu Oscar roubado na sala de edição e um autor milionário vetou praticamente todos os astros de Hollywood. Você sabia que Matthew McConaughey fez teste para um papel pequeno, mas convenceu o diretor a lhe dar o de protagonista? E que John Grisham vendeu os direitos por 6 milhões de dólares, recorde na época, só para poder vetar quem ele quisesse? Vamos aos 20 fatos explosivos. Mas antes dos advogados começarem a trabalhar, me diga nos comentários o que você teria feito no lugar de Carl Lee. E já deixa seu like e se inscreva no canal, pois essa audiência vai demorar. Vamos começar. Curiosidade número 1. Matthew McConaughey fez teste para o vilão. Matthew McConaughey fez teste para interpretar Freddie Lee Cobb, o irmão racista de um dos abusadores. Mas depois de ler o roteiro, ele preferiu o papel principal de Jake Brigance. O problema? Ele era completamente desconhecido. McConaughey foi direto ao diretor Joel Schumacher e pediu um teste privado. Schumacher aceitou. Matthew arrasou. O resto é história. Ele ganhou 200 mil pelo papel e virou estrela instantânea. Curiosidade número 2. John Grisham vendeu os direitos por 6 milhões. Recorde histórico. John Grisham não queria vender os direitos de Tempo de Matar, seu primeiro e mais pessoal romance. Mas em 1994, depois do sucesso de O Cliente, dirigido por Joel Schumacher, Grisham finalmente cedeu. O estúdio New Regency pagou 6 milhões de dólares, um recorde absurdo na época para direitos de adaptação. Mas Grisham impôs condições brutais, aprovação final sobre diretor, elenco e roteiro. Ele tinha controle total. Curiosidade número 3. Grisham vetou praticamente todos os astros de Hollywood. Com poder de veto, Grisham rejeitou todo mundo. Woody Harrelson queria desesperadamente o papel. Foi vetado. Brad Pitt estava na lista. Também vetado. Kevin Costner demonstrou interesse, mas queria controle criativo. Obviamente vetado. Val Kilmer foi oferecido o papel enquanto filmava Batman Forever. Vetado. Alec Baldwin, Bill Paxton, Ralph Fiennes, todos vetados. O processo de casting durou 14 meses porque Grisham não aprovava ninguém. Até que Schumacher trouxe um garoto do Texas chamado Matthew McConaughey. Curiosidade número 4. Sandra Bullock ganhou 6 milhões por 5 semanas de trabalho. Sandra Bullock tinha acabado de estourar com Enquanto Você Dormia quando foi escalada para Ellen Roark. O estúdio, desesperado para ter uma estrela no elenco depois que Grisham vetou todo mundo, pagou a Sandra 6 milhões de dólares por 5 semanas de filmagem. Ela ganhou o mesmo valor que Grisham recebeu pelos direitos do livro inteiro. Na época, foi um dos maiores cachês por tempo de trabalho da história de Hollywood. Curiosidade número 5. Samuel L. Jackson teve cenas cortadas que o impediram de ganhar o Oscar. Décadas depois do filme, Samuel L. Jackson revelou sua frustração. Cenas cruciais do seu personagem foram cortadas na edição. Ele disse: "As coisas que cortaram me impediram de ganhar um Oscar. Sério, filhos da mãe, vocês tiraram isso de mim." Jackson explicou que cortaram cenas mostrando que Carl Lee matou os abusadores para proteger a filha, não para se vingar friamente. A edição mudou completamente a motivação do personagem. Curiosidade número 6. A cena que fez todo o set chorar foi cortada. No primeiro dia de filmagem, Samuel L. Jackson fez um discurso emocional em uma cena com outro ator. Quando terminou, o set inteiro estava chorando. Jackson pensou: "Ok, estou no caminho certo. Aquela cena não está no filme, foi cortada completamente." Jackson disse anos depois: "Eu sei por quê. Porque não era meu filme. Eles não estavam tentando me fazer uma estrela." Ele nunca foi nem indicado ao Oscar por esse papel. Curiosidade número 7.
Matthew e Sandra namoraram durante as filmagens. Matthew McConaughey e Sandra Bullock começaram a namorar durante as filmagens e permaneceram bons amigos depois. A química entre eles na tela era absolutamente real. Anos depois, Sandra brincou em entrevistas que Matthew era o cara perfeito para um romance de set, charmoso, engraçado e totalmente dedicado. O relacionamento foi discreto e terminou amigavelmente quando as filmagens acabaram. Curiosidade número 8. Octavia Spencer fez sua estreia no cinema. Octavia Spencer, que anos depois ganharia o Oscar por Histórias Cruzadas, fez sua estreia absoluta no cinema em Tempo de Matar. Ela interpretou a enfermeira de Rocky em uma cena pequena. Octavia tinha apenas algumas falas, mas aquele papel abriu as portas de Hollywood para ela. Ela disse anos depois: estar no set com Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey e Sandra Bullock foi como fazer faculdade de cinema de graça. Curiosidade número 9. O filme foi considerado fascista na França. Quando Tempo de Matar foi lançado na França, críticos explodiram em fúria. O título francês foi mudado para Le Droit de Tuer, o direito de matar, com ponto de interrogação adicionado para não chocar a audiência. Um crítico chamou o filme de nauseante, fedorento, quase fascista, com roteiro ultrapopulista que dá vontade de vomitar. Outro disse que o filme apenas milita pela causa negra para legitimar o gesto insano do pai vingador. A controvérsia foi brutal. Curiosidade número 10. O filme foi baseado em caso real, mas com as raças invertidas. Em 1984, John Grisham testemunhou o depoimento devastador de uma vítima de 12 anos no tribunal do Mississippi. Duas irmãs, Julie, 16 anos, e Marcy Scott, 12 anos, foram brutalmente atacadas. Mas ao contrário do filme, as irmãs Scott eram brancas e o agressor, Willie James Harris, era negro. Grisham inverteu as raças propositalmente para explorar. O que aconteceria se o pai da menina tivesse matado os agressores? Ele levou 3 anos escrevendo o livro. Curiosidade número 11. O livro foi rejeitado por dezenas de editoras. Tempo de Matar foi o primeiro romance de Grisham e foi rejeitado por praticamente todas as editoras de Nova York. Finalmente, uma pequena editora chamada Wynwood Press aceitou e imprimiu apenas 5.000 cópias. O livro só se tornou best-seller anos depois, quando o sócio The Firm explodiu. Aí as editoras perceberam que tinham perdido uma fortuna. A editora Doubleday comprou os direitos e relançou Tempo de Matar em edição especial. Virou fenômeno. Curiosidade número 12. O monólogo final foi mudado do livro. A cena mais icônica do filme, o monólogo de Jake Brigance pedindo ao júri para fechar os olhos e imaginar o que a menina havia passado, foi mudada do livro. No romance de Grisham, esse discurso era feito por uma mulher do júri. Schumacher e o roteirista Akiva Goldsman mudaram para Jake fazer o discurso porque, nas palavras deles, isso é Hollywood. A mudança funcionou. Aquele monólogo se tornou um dos mais lembrados do cinema dos anos 90. Curiosidade número 13. Paul Newman recusou porque achou a mensagem desagradável. O lendário Paul Newman foi oferecido o papel de Lucien Wilbanks, o mentor alcoólatra de Jake. Newman leu o roteiro e recusou imediatamente. Sua justificativa? Ele achou a mensagem do filme desagradável, de mau gosto. Newman, conhecido por seus valores liberais, não queria fazer um filme que ele acreditava glorificar vingança e pena de morte. Donald Sutherland aceitou o papel, mas queria tornar Lucien mais radical e bêbado. Schumacher recusou. Ele queria um drama sério. Curiosidade número 14. Filmado na cidade real de Canton, Mississippi. Diferente da maioria dos filmes que filmam em sets, Tempo de Matar foi filmado na cidade real de Canton, Mississippi, que serviu de inspiração para a fictícia Clanton do livro. O tribunal usado no filme é o Tribunal Real do Condado de Madison. A cidade inteira cooperou, com moradores locais servindo como figurantes. Curiosidade número 15. O filme ganhou todos os prêmios, menos o Oscar. Tempo de Matar foi um sucesso massivo, 108 milhões nos Estados Unidos.
152 milhões no mundo todo. Samuel L. Jackson ganhou o prêmio da Associação Nacional para Progresso de Pessoas de Cor, de melhor ator coadjuvante. Matthew McConaughey ganhou o MTV Movie Award de melhor performance revelação. Mas o Oscar, nada. 0 indicações nas categorias principais. Curiosidade número 16. Pai e filho. Sutherland no mesmo filme, Lados Opostos. Donald Sutherland interpretou Lucien Wilbanks, o mentor liberal de Jake. Seu filho na vida real, Kiefer Sutherland, interpretou Freddie Lee Cobb, o vilão que lidera um grupo de racistas em vingança. Pai e filho no mesmo filme, em lados completamente opostos da luta moral. Donald estava nos créditos de abertura. Kiefer aparecia apenas nos créditos finais. A tensão dramática entre os personagens refletia a dinâmica interessante entre os atores. Anos depois, eles trabalhariam juntos novamente em Forsaken, 2015. Curiosidade número 17. Kevin Spacey era o vilão ambicioso. Antes de se tornar Frank Underwood, em House of Cards, Kevin Spacey interpretou Rufus Buckley, o promotor público ambicioso que busca a pena de morte para Carl Lee. Spacey trouxe aquela arrogância calculada que se tornaria sua marca registrada. Buckley não era apenas um promotor. Era um político usando o caso para projeção nacional. Spacey improvisou várias falas durante os interrogatórios no tribunal, deixando Matthew McConaughey genuinamente desconfortável em cena. Curiosidade número 18. A cena de abertura foi extremamente controversa. Os primeiros 5 minutos do filme mostram, da perspectiva da vítima de 10 anos, a violência sofrida. A cena foi tão gráfica e perturbadora que muitos cinemas receberam reclamações. Pais saíam do cinema com crianças chorando. Críticos acusaram Schumacher de exploração, mas o diretor defendeu: se você não sente a dor dela, você não entende por que Carl Lee fez o que fez. A cena estabelece o tom devastador do filme inteiro, e muitos argumentam que era necessária. Curiosidade número 19. Canton construiu um estúdio especialmente para o filme. A pequena cidade de Canton, Mississippi, construiu um palco de som completo no parque industrial da cidade só para receber a produção. Foi um investimento massivo para uma cidade de 13 mil habitantes. O estúdio permitiu que cenas interiores fossem filmadas localmente, economizando milhões em transporte. Até hoje, Canton tem um museu dedicado ao filme com sets preservados, incluindo o escritório de Jake Brigance. Curiosidade número 20. Joel Schumacher dirigiu seu filme mais sério. Joel Schumacher era conhecido por filmes visualmente estilizados e exagerados como Batman Forever e The Lost Boys. Mas em Tempo de Matar, ele conteve completamente sua tendência ao espetáculo visual. Ele filmou de forma direta, naturalista, quase documental. Sem cores saturadas, sem ângulos dramáticos, apenas autenticidade. Schumacher disse: "Este filme precisava ser sobre as pessoas e a história, não sobre mim." Foi a direção mais contida de sua carreira, e funcionou perfeitamente. O filme foi indicado apenas ao Framboesa de Ouro de pior roteiro, para um filme que arrecadou mais de 100 milhões de dólares. Roger Ebert deu 3 de 4 estrelas e disse: "Esta é a melhor das adaptações de Grisham", mas Hollywood ignorou completamente. E aí está Cinéfilos, o filme que transformou Matthew McConaughey em estrela e provou que justiça nem sempre acontece dentro da lei. A pergunta final: o que você faria no lugar de Carl Lee? Confiaria no sistema? Sejam honestos nos comentários, deixem like e se inscrevam no canal para mais clássicos polêmicos. E lembrem-se, às vezes a linha entre justiça e vingança é mais fina do que imaginamos. Até o próximo vídeo.